Queria que vocês abrissem comigo no Salmo de número 100. Texto que a gente vai conversar um pouquinho. A gente vai refletir algumas coisas que esse texto traz para nós. A gente pode aprender um pouquinho sobre Deus. Como que aprendendo sobre Deus isso deve causar em nossas vidas. E antes da gente ler o texto e conversar um pouquinho para vocês, eu queria fazer uma pergunta, talvez. Você já se sentiu vontade de não sair da sua cama? Mas assim, eu não estou dizendo no sentido de preguiça. Porque eu sei que às vezes a preguiça, né? Às vezes o calor do cobertor é bom. Mas eu queria dizer assim no sentido de talvez tanto problema que a gente vai ter que resolver, tanta situação difícil que Deus, deixa eu ficar aqui, vai. Deixa eu não ter que sair para resolver meus problemas. Deixa eu não ter que levantar da minha cama. Talvez deixar aqui como se nada tivesse acontecido. Tudo bem. Você sentiu essa vontade? Eu tenho sentido um pouco dessa vontade, principalmente talvez nos últimos 3 meses, talvez. Eu tenho sempre conversado um pouquinho com a Giovana sobre isso. Porque o meu carro, ele resolveu dar vários problemas nos últimos 3 meses. Diversos, assim, problemas. Desde que a primeira vez que eu fui fazer uma visita a essa igreja que eu estou hoje, quando eu estava viajando para chegar, cheguei na casa da minha namorada, que depois nós íamos para Bom Jesus dos Perdões, e meu carro começou a fazer um barulho. Quando eu vi, estava sem água. Aí eu fui ver, coloquei água, cheguei em Bom Jesus dos Perdões, abri o capô de novo, sem água de novo. Coloquei água, quando eu cheguei em casa de novo, sem água de novo. Aí coloquei água para ver o que estava acontecendo, tinha um caninho lá no fundo do radiador, lá embaixo do carro, estava quebrado. Enfim, fui no outro dia para consertar, mais de R$200 para pagar esse conserto. Aí beleza, aí passa um tempo, aí vem todo aqueles processos de troca de óleo, aí tem que trocar a correia do carro. Aí depois eu chego, nessa semana passada agora, eu descobri que estava tendo vazamento de óleo no carro. Aí eu fui, levei meu carro na terça-feira da semana passada para consertar. Chegando lá, o cara trocou, deu tudo certo e tal. E aí fui para a igreja à noite, que a gente tem um trabalho de esportes lá. Chegando lá, meu carro começou a esquentar. Tava sem água. Aí a tampa estava um pouquinho levantada. Falei, bom, o cara deve ter esquecido a tampa aberta, saiu água. Coloquei a água, tudo bem. Chegando em casa de novo, antes de chegar em casa, o carro começou a esquentar de novo. E aí eu não estava entendendo, porque estava saindo água por cima, por baixo, por tudo quanto é canto. E eu fiquei, velho, o que acontece? Aí levei o mecânico de novo. Ele até quando eu cheguei na manhã, no outro dia, na quarta-feira, ele até assustou, né? Tá aqui de novo, pô. Aí chegando lá, começou a dar um vazamento, a bomba de água começou a dar problema, a tampa que deveria segurar água no reservatório não estava mais segurando a água, enfim, ou seja, mais custo. E aí, de verdade, eu falando com a minha namorada, falando com a Giovana, eu fiquei, nossa, é só problema. Parece que vem um atrás do outro. Aí soma, às vezes, os problemas na igreja, soma outros problemas, às vezes, financeiros, talvez problemas, às vezes, de situação de relacionamento com pessoas, problemas de família. E aí a gente fica, Deus, por quê? Por que eu não posso ficar deitado na minha cama? Por que eu não posso fazer isso? E uma das músicas que me lembrou muito tempo a respeito disso, foi uma das músicas que eu não sei se vocês conhecem, mas é do Paulo César Baruch, que ele é um dos cantores lá no Brasil. E a música, que não foi ele que escreveu, mas ele quem canta, ela se chama Ele Continua Sendo Bom. E que ele diz que mesmo em qualquer dificuldade, qualquer coisa, ele continua sendo bom. E eu comecei a pensar, será que isso é realmente uma verdade? Será? E a gente sabe que sim, a gente sabe que Deus continua sendo bom. Será que Ele continua sendo bom mesmo nas dificuldades? E o que será que faz com que a gente possa então sair da nossa cama? A gente entende que a nossa vida é muito mais do que meramente adoração no domingo à noite, no culto de domingo, enquanto nós temos uma vida separada de Deus.
Nós entendemos que a nossa vida toda é uma adoração a Deus. E até mesmo quando a gente está no serviço, até mesmo quando a gente está enfrentando esses problemas, essas dificuldades, é uma adoração a Deus. A maneira como nós adoramos a Deus. Então, se nós pensarmos a respeito das coisas que devem nos levantar, fazer com que a gente levante da nossa cama, se forem as circunstâncias, não vale a pena. Se forem as circunstâncias que muitas vezes elas são muito difíceis, elas são muito assoladoras, elas são circunstâncias que machucam, que deixam a gente ficar muito triste, nunca vai ser suficiente para a gente levantar da nossa cama e prestar uma adoração a Deus. Então, qual é a razão para que a gente faça isso, então? Qual é a razão que faça com que a gente levante da nossa cama, viva uma vida para agradar a Deus, viva uma vida que vale a pena diante de Deus? Se pensarmos só nas circunstâncias, não vai valer a pena. Agora, o texto vai nos mostrar algumas coisas que valem a pena diante disso. Algumas circunstâncias que nós devemos nos lembrar todo dia. Nos lembrarmos do porquê que nós adoramos ao Senhor. Nos lembrarmos porquê que eu levanto da minha cama para servir a Deus diante daquilo que eu faço. Mesmo o nosso serviço, né? O nosso serviço é um lugar de adorar a Deus. Sim, Junto. diante de tudo que a gente faz na nossa vida. E aí então eu queria que a gente lesse aqui então o texto do Salmo 100, mas a gente vai lendo à medida que a gente vai caminhando aqui. Então não vamos ler o texto inteiro. É só para a gente entender um pouquinho sobre o que é esse texto. Esse texto ele se enquadra ali mais ou menos no que acontece no livro 4 de Salmos. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas o livro de Salmos ele é dividido por diversos livros, que são composições de vários salmos, né? E é bem possível que alguns dizem que esse salmo ele foi escrito com a ideia da época do período do exílio do povo. Numa época em que o povo vivia ali como cativeiro, um cativeiro da Babilônia, em que Deus tinha levado, principalmente Jerusalém, né? Todos os judeus ali da época, através de Nabucodonosor, a viver ali naquele povo. E eles cantavam esse hino aqui como se fosse um salmo de gratidão, um louvor nacional, assim, que eles entoavam quando eles tinham algo de momento de tranquilidade, algo que eles deveriam louvar ao Senhor, algo que acontecia de bem a eles. Eles então usavam esse salmo para louvar ao Senhor diante das circunstâncias, se lembrando daquilo que Deus tinha feito por eles, se lembrando daquelas coisas. E aí então a gente começa então a pensar um pouquinho sobre esse salmo no versículo 1. Alguém poderia ler para mim o versículo 1? En español, es que en español sí me Não tem problema. Exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Certo. Na minha versão ele diz aclamem, né? Eu não sei se no espanhol tem essa mesma ideia, mas às vezes no português a gente perde um pouco sobre o que significa na verdade essa palavra aclamar. Literalmente a ideia é de fazer muito barulho, gritar, como se fosse um convite aqui do autor que escreve aqui o livro de Salmos, esse salmo aqui no Salmo 100, com o objetivo de chamar as pessoas a fazer tanto barulho de adoração a Deus. Eu sei que talvez hoje, principalmente no contexto do qual eu vivo lá em Atibaia, igrejas com muito barulho não são muitas igrejas boas, porque às vezes se torna uma bagunça. Mas a ideia aqui do salmista é: nós temos que louvar ao Senhor como se nós estivéssemos com tanta intensidade, com tanto desejo, ao ponto de que isso fosse algo que pessoas de longe conseguissem ouvir aquilo que nós estamos fazendo. Ele diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Esse convite que ele faz aqui não é só para os povos, não é só para o povo judeu, mas é todos os povos, do qual ele diz, todos os habitantes da terra, todos aqueles que estão habitando dentro da terra. E a gente pode entender duas coisas aqui a respeito disso. A primeira coisa que a gente vê é que a autoridade divina ela merece toda a adoração de todos os habitantes da terra. Deus merece ser adorado por todos os habitantes da terra. Não só por isso, mas porque não só por ele ser Deus, mas porque a gente vê um pouquinho mais pra frente que ele vai mostrar que ele criou todas as coisas. É ele quem fez tudo e tudo pertence a ele. Se tudo pertence a ele, a adoração tem que ser para ele. Isso faz a gente pensar um pouquinho a respeito muitas vezes de como nós tratamos Deus um pouquinho nas nossas vidas.
Às vezes nós invertemos a ideia e achamos que todos os habitantes da Terra devem adorar a nós e não a Deus. Porque na realidade nós muitas vezes queremos, nosso coração ele quer colocar Deus como Deus sendo o nosso servo, que deve dar todas as coisas a nós, em vez de nós que devemos prestar o nosso serviço, a nossa adoração a Ele. A segunda coisa que a gente tem aqui a respeito disso, dos habitantes da Terra, mostra também o desejo que a gente vê também no Antigo Testamento, do desejo de que as nações pudessem adorar a este Deus. Porque a gente sabe que isso foi algo perdido, principalmente lá em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, em que todos os habitantes da Terra eles não são capazes de experimentar uma adoração a Deus. E quando a gente entende adoração, nós não estamos dizendo de algo de tributar alguma coisa a um rei, colocar alguma certa adoração obrigatória que deveria ser feita a um rei, ou algum deus, ou alguma divindade que existia. Mas a Bíblia mostra uma coisa muito interessante, que a nossa adoração a Deus não é simplesmente algo que nós fazemos obrigatoriamente, mas um privilégio. É muito mais uma adoração pelo relacionamento que nós temos com Deus. É muito mais pelo privilégio que nós temos de nos relacionarmos com Deus. E a gente sabe que aqui os habitantes da Terra não são capazes disso, porque não conhecem este Deus. E a gente vê que as Escrituras nos mostram diversas vezes esse desejo de que Deus gostaria que todas as nações encontrassem, então, adoração a Ele. Isso cabe a nós também pensarmos um pouquinho sobre isso. A Bíblia nos mostra de capa a capa que Deus seria adorado por todas as nações e que um dia mostraria a sua redenção, a sua graça a todas as nações. Porque se formos pensar a respeito disso, nós nos enquadramos a todas as nações. Nós fazemos parte disso. Se Deus fosse um Deus apenas exclusivo para o povo judeu, nós estaremos perdidos eternamente. Essa graça não seria alcançada a nós. Nós nunca poderíamos ter esse privilégio de poder adorar a Ele. Porque nós não fazemos parte. Nós não fazemos parte desse povo. Nós somos os outros habitantes da Terra. Mas ainda assim a gente vê o desejo aqui que tem. E quanto talvez seja um pouco do nosso desejo a respeito disso. A gente vê que o salmista e as Escrituras mostram um pouquinho desse desejo. Que Deus deseja ser adorado assim de uma forma tão grandiosa. Será que quando a gente olha para a nossa vida, ela tem respondido a isso? Quando a gente para pensar um pouquinho sobre nossa vida, será que a gente responde a Ele com a adoração que Ele merece? Quando nós servimos, talvez, no nosso trabalho, nossas casas, no relacionamento com outras pessoas, na igreja, até mesmo num sentido mais individual, eu e Deus. Será que tem refletido uma adoração que Deus realmente merece? Será que eu tenho desejo diante daquilo que eu tenho vivido, tem mostrado isso, esse mesmo desejo do salmista, de que Deus seja realmente adorado? Que Deus seja realmente adorado através daquilo que eu faço, da minha vida? Se minha vida transmite também o Evangelho para que todos os habitantes da Terra possam encontrar a Ele, possam adorar a Ele. E a segunda coisa aqui que então a gente vê, algo interessante que às vezes os salmos fazem isso, ele convida então as pessoas a adorarem, e aí depois então ele dá algumas razões para isso. Talvez a gente poderia acabar só no versículo 1 e já seria suficiente para isso, né? Por Deus ser quem Ele é. E a gente poderia só acabar aqui e falar, não, vamos adorar o Senhor. Mas o salmista ele continua dizendo algumas razões para a gente fazer isso. Ele diz aí no versículo 2 que nós devemos adorar também através de um serviço alegre por estarmos em Sua presença. Olha só, alguém lê o versículo 2 para mim, por favor. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Alguém só tem alguma versão diferente? Nessa primeira parte, ele, em vez de sirvam ao Senhor... Español. Qual? Servid a Jehová con alegría. sim. Venid ante su presencia con regocijo. Legal. Alguém tem alguma outra ainda? Diferente? Não sei igual, né? Igual. Qual Não, que é o seu? Tem alguma? Não? Algumas versões elas trazem como prestem culto. E é interessante quando a gente para pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia de servir e prestar culto. A mesma palavra que tem para serviço em inglês é a mesma palavra que tem para culto em inglês.
Service. Como é que é? NVI. Como é que tá? Prestem culto ao Senhor com alegria, entre em sua presença com cânticos alegres. Isso, prestem culto a Ele. A ideia de que, do qual a gente vê que prestar culto, cultuar a Deus, é a mesma ideia de servir a Deus. Porque nós muitas vezes, talvez nós, por criarmos departamentos em nossas vidas, nós queremos muitas vezes dizer, não, essa parte aqui é eu que mando. Essa outra parte aqui é Deus. Essa parte aqui da minha vida onde é trabalho, meu descanso, meu lazer, não, aí sou eu. Deus, ele não tem o dedo dele aqui. Não, e talvez na outra parte, talvez seja família, né, que eu tenho que cuidar um pouco dos meus filhos, da minha esposa. Aí eu tenho que orientar, então aí tem Deus. E talvez igreja, então aí sim entra a ideia de que eu presto culto a Deus. Mas ele não consegue separar essa ideia de que prestar culto e serviço é a mesma situação. Nós servimos a Deus à medida que nós adoramos a Deus também. Enquanto eu sirvo a Deus em tudo que eu faço, eu adoro a Deus. É aquilo que nós falamos aqui até agora. Tem acho que vocês conhecem muito bem, o famoso pastor John Piper. Ele diz também que Deus ele é mais glorificado quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Ou seja, à medida que nós encontramos a nossa satisfação em Deus, Deus também ele é mais adorado em nossas vidas. À medida que eu busco ser satisfeito totalmente nele, busco a glória dele, eu encontro satisfação nisso. Ele diz ali pra gente servir ao Senhor com alegria. Ou seja, à medida que cada vez mais nós servimos ao Senhor, isso não é um peso. Isso não é um fardo. Não é algo assim do qual nós nos entristecemos, do qual nós sofremos, do qual talvez seja algo impositório, como se fosse um senhor de escravos dando chibatadas a fim de que nós sirvamos a ele. Não, é uma alegria. É um prazer. É o que nós conseguimos encontrar a satisfação de nossas vidas ali. É onde nós conseguimos, então, através de serviço a Deus, ele resulta em alegria. Ele resulta em prazer, ele resulta em satisfação. Porque não servimos a qualquer um, mas servimos ao Deus Todo-Poderoso, soberano, Rei de todas as coisas. E todos os nossos anseios e todos os nossos desejos, eles são satisfeitos naquele que só pode preencher todas as coisas. Em Deus. E ele continua dizendo isso para nós servirmos a Deus com alegria, mas ao mesmo tempo apresentarmos diante dele com cânticos. A gente vai ver um pouquinho que ele parece repetir isso aqui um pouquinho mais para frente, mas é como se fosse um rei, então, dentro do seu palácio, onde ninguém é capaz de entrar, então, diante desse palácio, diante de toda a sua autoridade, diante de todo o seu domínio e todo o seu poder. E a gente vê que as Escrituras, eles trabalham essa ideia de presença de Deus de uma forma bem complexa. Porque a gente vê desde lá de Gênesis, antes do pecado, que Deus ele habitava no meio do povo. Ele habitava no meio ali de Adão e Eva. Ele andava, a gente vê Gênesis 3:8 falando sobre isso. Deus ele andava no jardim, ele conversava com o povo. Ele conversava ali com Adão e Eva, no caso, né? Estava ali junto. Mas aí teve a quebra, né? Teve algo que o ser humano, então, Adão, cometeu, que não foi possível mais que eles habitassem na presença de Deus plenamente. Então ele não podia mais entrar na presença de Deus, não podia se apresentar a Deus por causa do seu pecado. E a gente vê então essa ideia sendo desenvolvida lá no templo, onde está então o Santo dos Santos. Mas é o que acontece, que nós comemoramos na semana passada. Deus se faz presente. O Emmanuel, o Deus conosco, Cristo Jesus, ele morre, rasga o véu do Santo dos Santos, fazendo então possível que nós nos apresentemos a Ele, sem que nada possa nos atrapalhar. Aí Hebreus capítulo 9, capítulo 10, na verdade, ele diz que Deus ele não vai nos castigar mais, porque na verdade existe o sangue do Cordeiro que está sobre nós, que faz com que nós possamos nos apresentar a Deus sem medo. Ou seja, nós podemos nos achegar diante de Deus hoje, mesmo cometendo diversos pecados que nós cometemos, porque nós vamos cometer ainda por resto da vida, e Deus não vai nos fulminar. Nós não precisamos que um sumo sacerdote entre uma vez por ano, como era no caso na época,
entre para trazer todos os pecados do povo, para saber se Deus iria se alegrar do povo ou não. Porque o nosso sumo sacerdote ele já pagou o preço disso. Cristo Jesus fez isso por nós. Então agora nós podemos nos apresentar diante de Deus sabendo que os nossos pecados eles não vão mais nos afastar de Deus, porque o preço dele já foi pago totalmente na cruz. E ao lembrar disso, então, devia ser algo que até mesmo dizendo para a minha vida, devia nos constranger. Devia fazer com que, ao lembrar que a gente não podia acessar a presença de Deus, não podia servir a este Deus, e por amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele dá o seu Filho para que a gente possa fazer isso. Isso deveria resultar de um serviço alegre a Deus. Devia fazer com que a gente desejasse adorar este Deus, aclamar este Deus, servir a este Deus. E então ele mostra aqui algumas outras razões, a partir do versículo 3, então, desse outro desejo que ele está dizendo, de nós aclamarmos a Ele, de servirmos a Ele, mas ele continua ainda dizendo algo que ele deseja para nós no versículo 3. E ele diz ali, ó, alguém lê para mim, por favor. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Ele, talvez outra versão disse, saibam que o Senhor é Deus, né? Ou seja, conheçam que o Senhor ele é Deus. A razão de que começa aqui dizendo de como nós devemos adorar e servir ao Senhor é ter a completa noção de que Ele é Deus. Não só isso. Ele nos criou. E a Ele pertencemos. É porque nós somos dele que Ele deve ser adorado. Só que ao mesmo tempo a gente pode pensar um pouquinho que talvez esse Deus, ele talvez seja um Deus muito egoísta, né? Talvez um Deus um pouquinho como eu disse aqui, um senhor de escravos que compra os seus escravos para servir a ele. E talvez ele não está nem um pouco preocupado com os seus escravos. Mas não é isso que o texto está dizendo para a gente. Olha só de novo o versículo 3. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Mas Ele mostra uma outra parte do relacionamento com este Deus. Ele diz, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho de ovelha. Eu não faço ideia como é, né? Mas daquilo que eu já ouvi falar é que a ovelha é um bichinho meio burro. Certo? Ela não sabe muitas vezes o perigo que ela enfrenta, não sabe muitas vezes aonde ela vai, ela não sabe onde arranjar comida, ela não sabe onde arranjar água. E por isso que é necessário que o pastor conduza ela para fazer essas coisas. Eu não sei se vocês viram um vídeo na internet, faz um tempo já que eu vi, mas um vídeo bem legal em que um cara, que ele é um pastor de ovelhas, ele fala para algumas pessoas assim, tentar chamar as ovelhas, né? E as pessoas gritam e as ovelhas não vêm, né? Fazem de tudo lá e as ovelhas não vêm. E aí então, esse pastor ele simplesmente só chama, todas as ovelhas vêm para junto dele, assim, né? Porque esse pastor ele tem intimidade com essas ovelhas, ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem ele. Quando a gente pensa então em João capítulo 10, versículo 11, dizendo que Cristo é o nosso bom pastor. Nós não adoramos a Deus porque Ele é um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que fica lá no seu trono só olhando para as nossas dificuldades, olhando assim e pensando, adorem porque eu mereço, independente da vida de vocês, vocês que se lasquem aí, vocês que sofram, eu não estou nem aí para vocês. Não é isso que o salmista está dizendo para a gente. Ele está dizendo, sabemos que Deus ele é Deus. Nós somos feitos por Ele, nós só pertencemos a Ele. Mas ao mesmo tempo, nós somos povo dele e rebanho do seu Deus, é porque nós somos feitos para Ele e Ele cuida de nós. Não é um Deus distante, é um Deus muito presente. Gosto muito do Salmo 113, em que ele convida novamente as pessoas a louvarem a Deus, e ele diz ali então, para adorarmos ao Senhor, e ele questiona quem é Deus semelhante a este? Quem é um Deus como Ele? Existe alguém nas alturas
alguém em algum outro lugar que seja semelhante a esse Deus? Que está acima de todas as coisas com seu trono que reina, mas ao mesmo tempo ele mostra aí no versículo 6, acredito, que ele mostra, mas ele se inclina para contemplar o que acontece no céu e na terra. Ao mesmo tempo que é um Deus que está soberano sobre todas as coisas, que é exaltado, do qual merece adoração, ao mesmo tempo é um Deus que se preocupa com as nossas vidas. Ao mesmo tempo é um Deus que continua sendo bom, que por sua graça e pela sua misericórdia continua cuidando de nossas vidas, do qual é o nosso pastor. No versículo 4, então, ele convida novamente aquilo que ele disse no versículo 2, para nós entrarmos em sua presença, mas ele mostra uma forma diferente aqui. Alguém lê para mim, por favor. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor, dele graças e louvem o seu nome. Então ele diz aqui pra gente novamente, ele talvez constrói uma ideia melhor aqui desse rei, talvez entrando pelos, não sei se alguma versão de vocês disse, mas pelos átrios, pelos portões, entrando ali como se estivesse entrando no palácio. Eu acho muito interessante a ilustração do qual a gente vê na história de Esther, que o rei, eu me esqueci o nome agora. Qual que é o rei de Esther? Ixi, deu branco tudo. Nossa. Tava aqui na minha cabeça. Ai, caramba. Você esqueceu também, gordo? Enfim, o rei da época de Esther ali. Xerxes. Xerxes, isso, em que Esther, ela entra no pátio, ela entra ali sem ser convidada. E aí então parece que fica aquele suspense assim, as pessoas já, os guardas já praticamente prestes ali a pegar as armas e matar Esther, porque isso nunca poderia acontecer, isso nunca poderia ser possível, alguém entrar na presença do rei sem ser chamado. E o rei só podia ter duas opções, ou ele estendia o cetro, ou ele mandava matá-lo. E aí, então a história diz pra gente que ele estende o cetro e Esther vai lá e encosta no cetro porque ele teve a graça, a misericórdia do rei. Talvez seja essa a ideia do qual a gente talvez entre aqui no versículo 6. Só que a diferença é que nós não precisamos entrar pelo pátio, pelos átrios, pelas portas, com este medo, na incerteza de se Deus vai estender o seu cetro para nós ou não. Porque na verdade Ele já nos convida para entrarmos no pátio. E nós temos o convite essencial na pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos entrar, naquilo que a gente viu no versículo 2, falando a respeito disso. Nós podemos muito bem entrar na presença deste rei. Entrando no seu palácio, entrando no seu lugar ali de governo, de sua total autoridade, porque ele deu o seu próprio filho para que isso acontecesse. Deve ser algo que nós devemos buscar com total certeza. E no versículo 5, então, ele termina mostrando a última razão. A razão de tudo isso pelo qual nós devemos fazer essas coisas, de louvar ao Senhor, de servir ao Senhor, de reconhecer quem Ele é, sobre o que Ele deve ser sobre nossas vidas, de nós entrarmos em Sua presença, porque a razão é o que Ele vai dizer no versículo 5. Quem lê para mim, por favor? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A razão de tudo isso é porque Deus Ele é bom. Deus Ele é bom e a sua fidelidade, o seu amor dura para sempre. Essa ideia aqui no versículo 5, dizendo sobre o seu amor, talvez aquela famosa palavra hebraica, que talvez, não sei se vocês conhecem, mas aquela famosa palavra hesed, que significa amor leal, fidelidade. Pode ser muitas vezes entendido como misericórdia. Mas o que ele está dizendo para a gente aqui é que Deus Ele é bom e a sua bondade é tanta que Ele é fiel. A fidelidade dele dura de gerações em gerações. Eu gosto muito do texto de 2 Timóteo 2,13, que ele diz que ele permanece fiel mesmo quando nós não somos. A razão disso, que ele continua sendo fiel, é porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo, principalmente sobre aquilo que ele já fez a nós. Ele não pode negar aquilo que ele já fez em Cristo Jesus, através de nossas vidas.
Nós podemos confiar nessa fidelidade, nesse amor leal que Deus nos dá por sua misericórdia, por sua graça. Mesmo que nós não merecemos nada disso. Porque a base dela não são as circunstâncias. Não são se eu tenho mais pecado ou menos pecado. A base dessa misericórdia, dessa fidelidade, não é se eu tenho uma vida de santidade melhor ou não. Se eu tenho talvez uma condição financeira melhor ou não. Se eu tenho minha família vivendo nos caminhos certos ou não. A base dessa fidelidade de Deus é Ele mesmo. É o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. É lógico que nós entendemos que Deus continua sendo fiel também quando está com dificuldades. Também quando Deus nos castiga. Também quando Deus dá sua graça também. Ele continua sendo fiel. Talvez ainda a gente pode pensar, será que vale a pena então sair da minha cama por momentos difíceis? Eu digo que sim. Vale a pena. A razão que vale a pena é porque Deus ele continua sendo fiel. Porque Ele é fiel e a sua fidelidade dura de geração em geração. A sua fidelidade ela é contínua. Talvez eu não tenha certeza se amanhã eu vou ter... eu não sei se chegando em Atibaia meu carro vai dar certo. Porque eu sei que também quando eu chegar em Atibaia eu tenho outro problema no carro que eu preciso acertar. Ou ele não vai estar lá. Ou ele também não vai estar lá, quem sabe. Eu não sei se chegando lá, talvez daí voltando, tudo vai estar do jeito que está. Não sei se como vai estar a situação na igreja. Eu não sei como é que vai estar a minha situação financeira. Eu não sei como é que vai estar até mesmo meu relacionamento com a Giovana. Eu não sei dessas coisas. A única coisa que eu sei, mesmo em dificuldades, é Deus continua sendo fiel. Ele não é fiel para dar aquilo que eu quero. Entenda isso. Ele é fiel para fazer o seu plano, para aquilo que Ele quer. Entendamos que Deus ele não é o nosso servo. É nós quem servimos a Ele. Ele é o Deus do qual a gente vê essas coisas. E Ele mostra a sua fidelidade. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é algo do qual nós nunca seríamos capazes de experimentar. Nunca. Porque na realidade nós éramos inimigos de Deus. Mas por Cristo, por aquilo que Ele fez, só por aquilo que Ele fez, só por causa de Cristo Jesus, é que nós podemos experimentar essas coisas aqui diante desse Deus. Diante desse Deus misericordioso, diante desse Deus gracioso, diante desse Deus fiel. Então mesmo que talvez você pare para pensar, vale a pena levantar da minha cama? Vale. Vale a pena servir a este Deus. Vale a pena adorar este Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu quero fazer, com tudo aquilo que eu desejo em minha vida para servir a este Deus. Seu trabalho, talvez estudos, talvez sua família, no serviço na igreja. Vale a pena fazer com que esse Deus seja aclamado, seja adorado, de uma forma que pessoas possam ouvir a este Deus, que todos os habitantes da terra adorem este Deus, primeiro porque merece, mas porque Ele continua mostrando sua fidelidade e seu cuidado em nossas vidas. Mesmo em circunstâncias difíceis, Ele continua sendo fiel. Isso nos leva a confiar nele, a adorar a Ele, a servir a Ele e a buscar a presença dEle. Porque a sua fidelidade é eterna e dura de geração em geração. Talvez o que a gente pode tirar um pouco disso, que o amor leal de Deus, ou a fidelidade de Deus nos leva a buscar a sua fidelidade. O amor leal de Deus nos leva a buscar a sua presença a fim de adorá-lo. Deve buscar com que a gente viva uma vida na presença de Deus, uma vida de adoração a Deus. Então talvez assim você pense um pouco sobre sua vida. Talvez você se enquadra em outras circunstâncias, mas às vezes amontoados de problemas assim como eu ainda estou. Mas o que eu quero convidar você e eu desafio você a pensar sobre isso, que nossa vida não depende das circunstâncias do qual a gente vê aqui. Nossa vida depende de Deus e de sua fidelidade. E é isso que deve fazer que nós adoremos a Ele. Ainda mais porque sabemos que as circunstâncias aqui elas são passageiras. Nossa vida não pertence aqui. Nossa vida pertence ao lado desse Deus fiel. E um dia Ele vai nos levar para vivermos ao lado dele. Desafio você a pensar sobre isso. Se talvez existe a dúvida, devo sair da minha cama? Sim. Adore este Deus. Com tudo que você pode, com tudo que você tem. Amém? Vamos orar?
Se alguém tem o desejo, gostaria de abrir aí, se alguém tem o desejo de orar ao Senhor por aquilo que nós estudamos aqui. Se quiser, você pode orar.